É bom estar mais uma vez com vocês aqui para um mergulho na palavra de Deus. E hoje eu quero fazer um passeio pela Bíblia, mostrando a importância do crente ser um observador, atento ao que ocorre ao seu redor, examinando as circunstâncias, com uma atitude de aluno, aprendendo sempre, querendo discernir, analisar. Tudo isso não apenas pelo simples prazer de observar, mas para comparar com os ensinos, os princípios da Bíblia, e tirar lições para si próprio e poder ensinar, transmitir aos outros. Simplesmente não combina com um discípulo de Cristo o ser alienado, viver meio como no mundo da lua, meio ingênuo por fora, sem o mínimo de aprofundamento nas coisas, na existência. A quantidade é impressionante de itens que a Bíblia exorta o crente a examinar, a perscrutar. E esta pregação hoje será inteiramente dedicada a verificar o que e a quem a Bíblia manda que nós observemos atentamente. Então, vamos ver alguns itens. Esta é uma pregação temática, é um tema, é um assunto, não é o exame de um texto específico. Então, eu quero mostrar para vocês passagens em que a Bíblia diz: observe, examine, abra os olhos, esteja atento. Muito bem. Primeiramente, o crente deve estar atento às coisas simples da natureza. Vocês devem se lembrar que Jesus mandou que observássemos os corvos. E na mesma passagem, os lírios do campo. Está em Lucas capítulo 12, versículo 24. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Os corvos foi apenas uma espécie de ave que ele tomou como exemplo. Aí lá na frente, no 27, ele diz: observai, usando o mesmo verbo no grego, que ele falou para os corvos, ele agora usa para os lírios. Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus, ele tira a lição, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais tratando-se de vocês, homens de pequena fé. O verbo que ele utilizou aqui, no original, é uma palavra muito forte, inclusive com um prefixo indicando intensidade. Significa considerar, descobrir, perceber, examinar bem. Examinem as aves e vejam como elas são frágeis. Como diz aqui, não semeiam, nem ceifam, não tem despensa, vivem aí, voando para lá e para cá, não se organizam. Poderiam morrer de fome todos os dias, maneira de dizer, mas Deus toma conta delas, ou seja, Deus as sustenta, claro, até o dia que Deus quer, cada ave tem o seu dia de morrer, mas até lá Deus sustenta. Então vem uma lição: observe. Isso é interessante, um passarinho vive todo um dia, depois o outro, e ele não se organiza, não tem despensa para guardar as coisas, é frágilzinho.
e vai vivendo até o dia dele. Quem guarda, quem providencia? Deus. Ora, eu acho que eu valho mais do que um passarinho aos olhos de Deus. Conclusão correta. Então, se o passarinho é alvo da atenção de Deus, quanto mais eu devo ser. Perfeito. É exatamente isto que o Senhor Jesus Cristo quer transmitir. Observe as coisas ao seu redor. As aves, os lírios, tão delicados, belíssimos, que nem Salomão na sua glória tem uma beleza dessa. Hoje está assim e amanhã não serve mais para coisa nenhuma, como ele diz aqui, lançada no forno. Então, Deus faz do lírio uma coisa belíssima hoje, amanhã não quer mais, mas tem poder de fazer enquanto ele quer. Quanto mais nós, Deus pode tratar de nós nos mínimos detalhes e fazer de nós o que ele quiser, cuidar de nós. Eu acho que eu valho mais do que uma flor, uma árvore aos olhos de Deus. Conclusão correta, pois associe uma coisa com a outra. Isso é o que eu quero passar para você, irmão, irmã, hoje. É a necessidade do crente ser um observador. Então, Jesus, nesse exemplo, manda claramente: vejam, observem e estudem a natureza. Mas além disto, ele usou tanto, mas tanto coisas da natureza, que é implícito que nós devemos fazer o mesmo. Só de memória mesmo, eu não fiz uma pesquisa detalhada, mas olha, ele falou de pombas e serpentes, semente, raposas, aspectos do céu, cor do céu, cabelos, número de cabelos na cabeça, passarinhos, já falei, ceifa, tempestade que arranca um alicerce, víboras, ovelhas, lobos, frutos das árvores e muitos outros. Como eu disse, eu nem fui examinar. E isso se ficarmos apenas em Jesus, mas muitos outros autores bíblicos, especialmente o de Provérbios, falou muito nas coisas da natureza. Então, seja um observador da natureza. Existem documentários belíssimos hoje, em canais de assinatura, em DVDs, gratuitos, pagos, de todo jeito, sobre animais, sobre coisas da natureza muito interessantes, répteis, insetos, animais enormes, coisas do tempo, muita coisa tem por aí para você assistir. E às vezes a gente gasta tanto tempo assistindo algo tão tolo, vendo algo tão, não quer dizer nem carnal, porque isso aí o crente deve nem estar assistindo no mau sentido mesmo de indecente, coisa assim, mas coisas vazias. Não tome um documentário da natureza bem feito, sério, que, repito, tem muitos. Não tome como uma coisa vazia, não. Está cheio de lições, mesmo feito por homens, e aí infelizmente é algo que a gente tem que engolir. A maioria dos que fazem esses tipos de documentários hoje, infelizmente, são evolucionistas. Então esqueça o que eles estão dizendo, observe a beleza e os fatos que eles descrevem como sendo costumes de animais e ciclos da natureza e coisas desse tipo. O que eles estão dizendo é fato. Agora, a explicação que eles vão dar, aí você despreza e fica com as escrituras. Mas observe a natureza ao seu redor. Segundo, observe você próprio. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, nós lemos assim, 2 Coríntios 13 e 5. Examinai-vos a vós mesmos se estáis realmente na fé.
Aí ele vem com outro verbo, provai-vos a vós mesmos. E a passagem continua, eu não vou examinar o contexto, mas a necessidade que o crente tem de estar olhando para si próprio e fazendo um estudo de si mesmo constantemente. Como eu disse, são verbos diferentes. Examinai-vos a vós mesmos, aqui significa testar, experimentar, checar. E o outro, traduzido por provai, ou provar, provai-vos a vós mesmos, significa provar com o intuito de aprovar. Deixa eu ver se está funcionando bem, essa é a ideia. Deixe-me checar. Como você vai fazer uma viagem, você examina o carro antes, checa tudo, está tudo ok, com o intuito de deixar funcionando para poder utilizar. Então, essa é a ideia. E curioso é verificar que a gente deve fazer isso com nós mesmos. Examine se você está funcionando bem. Examine como é que você está, suas reações, suas ações, suas atitudes. Como estão? O que as pessoas têm comentado de você, o que a sua própria consciência tem indicado com relação a você, tem incomodado mais do que o normal. Você vai se deitar, vai dormir, eu não devia ter feito aquilo, eu comentei algo que não foi feliz, eu acho que eu deveria tratar com o irmão tal, que eu tenho a impressão que eu magoei, e eu não sei, lá no trabalho, aquilo que eu comentei, não sei se ficou bem para mim, sabem que eu sou um crente. Olha bem, isso são meios que o Espírito Santo pode estar usando para que você examine a si próprio, veja como está. Você ouve uma pregação, aí tem a tendência de dizer, isso aqui eu acho que não sei se eu acredito muito não. Opa, não acredito muito nisto, mas é a palavra de Deus, ou na pregação, ou numa leitura. Agora, até pequena fé não é muito anormal não. Nós todos temos, num certo sentido, uma fé pequena, frágil, imperfeita. Não se apavore com isto. Corra para Deus. Use a sua comunhão com Deus para dizer, Senhor, eu confesso, hoje lá na pregação, quando o pastor disse aquilo, eu senti uma pontinha aqui de dizer, isso está esquisito, eu não sei se eu acredito nisso não. Eu não sei se eu me seguro muito nesta verdade. Diga para Deus, confesse. Ah, então eu não sou crente. Não, não significa isso não. Nós somos tentados, somos fracos. Mas se examine. É isso o que a palavra de Deus nos orienta. Se examine. Ah, não sei. Sua fé hoje é mais robusta do que 1 ano atrás ou 10 anos atrás. A maneira de você compreender as coisas espirituais tem avançado. E eu acabei de falar em comunhão com Deus. Corra para Deus e converse com Ele e tal. Tem examinado o nível da sua comunhão com Deus? Examine a si mesmo. Preste atenção em como é que você anda na sua mente, nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Há uma passagem em 1 Coríntios que muitas vezes nós lemos durante as ceias, e que de fato o contexto é a ceia, mas podemos generalizar sem nenhum problema. Aqui em 1 Coríntios 11, 28 e 29, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe e tal. Continua a passagem. Eu só quero focalizar aqui a necessidade da pessoa examinar a si mesmo, no contexto da ceia, como é que está entendendo essa situação, como é que está se comportando com relação aos outros irmãos na hora da ceia e tal. Mas como eu falei, generalizando um pouco, a pessoa precisa estar sempre se examinando, até para se conhecer melhor. Talvez você se conheça muito menos do que deveria, e estaria ao seu alcance conhecer melhor. É só examinar, que é o que a Bíblia manda. Então, uma pessoa que não conhece bem a si próprio, suas fraquezas, seus pontos fortes, sua situação espiritual, essa pessoa tem a tendência de se colocar muito mal na vida, no dia a dia. Vai errar muito, vai ter problemas de relacionamento,
de toda ordem, porque não se examina, não se exercita, não conversa com Deus, não se submete a um trabalho aperfeiçoador do Espírito Santo, vai levando, mas não é para ir levando, é para se examinar. Mateus capítulo 7, versículo 3, há uma reclamação forte aqui do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 7, versículo 3. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Trave aqui no original significa um tronco. E é um exagero proposital de Jesus Cristo. Um tronco não cabe dentro de um olho. Lógico. Mas ele usa, e era uma figura de linguagem comum na época, o exagero exatamente para chamar a atenção. Você fica olhando aí um pedaço de impureza aí, um pedaço de pau, que tem, não de pau, mas alguma, como nós chamamos, um cisco. Pronto. Tem um cisco dentro do olho do outro, uma felpazinha, um pedacinho de madeira, e você tem um tronco dentro do seu olho. Como é que você pode ao menos enxergar com o tronco no seu olho? Você não tem menor condições de verificar o que está no olho do outro, de examinar, de tirar o que está no olho do outro, justificando-se que quer melhorar o outro, quer aperfeiçoar o outro, enquanto você próprio está completamente impedido até de enxergar. Ele então é duro, isso é hipocrisia. Tire o tronco do seu olho, aí você vai enxergar bem, e você estará em condições de olhar de maneira cristalina para o outro e ajudar de fato o outro. Mas observe então, o que eu quero chamar a atenção não é nem da hipocrisia aqui, que é o que é mais importante nesta lição de Cristo, mas eu estou pegando apenas o que nos interessa no nosso contexto aqui, ou seja, examine a si próprio antes de olhar para o outro. Momento, eu estou em condições de olhar para o outro e ajudar o outro? Tudo bem, não vou ser perfeito nunca, eu sei, mas pelo menos eu tenho consciência dos meus defeitos, das minhas falhas. De repente até uma maneira excelente você começar a tratar com o irmão que você quer genuinamente ajudar. Irmão, eu tenho observado uma coisa em você e eu vou tentar ajudar. Eu sei que eu tenho um defeito até parecido, eu tenho observado isso, irmão, e tenho lutado, ok? Então deixe-me dizer, já mudou muito? Já mudou, porque você está mostrando que está se examinando, está preocupado com você próprio. Examinar as coisas simples da natureza ao redor, examinar você próprio. Lamentações, encerrando essa parte do você próprio, aqui em 3:40, o profeta Jeremias diz assim, Lamentações 3:40, esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Olha que coisa interessante, o esquadrinhar aqui, que o profeta exorta, não é um fim em si mesmo. Vamos esquadrinhar os nossos caminhos, vamos examinar. Pronto, examinei. Sim, e agora? Agora o quê? Não é para examinar? Eu examinei. Não é um fim em si mesmo, mas um meio de que? Esquadrinhar, meus caminhos estão corretos, meus caminhos estão retos, estão, amém, continue neles. Meus caminhos estão corretos, de acordo com o Jeremias aqui, quando ele diz, examine, ou esquadrinhemos, provemos-los, cheque, examine e volte, ou seja, ele pressupõe que os caminhos aqui não estavam bons, desses que ele convida para esquadrinhar os próprios caminhos. Então, examine os seus caminhos, meus irmãos. Olha como você tem agido, vivido. Prove, teste, tá ok? Mais ou menos. Vamos consertar isso mais ou menos, vamos colocar só o bom. Trate,
diante de Deus e volte para os caminhos de Deus. Está vendo o propósito final do esquadrinhar, do examinar, é para corrigir, o tempo todo correção de rumo. Observe alguém dirigindo um carro numa linha reta. Mesmo em linha reta, a direção faz assim o tempo todo. Você mesmo faz isso quando dirige um carro, talvez nem note, mas assim, todo o tempo. Um piloto, já voei muito em aviões pequenos, e o piloto está sempre assim, faz um pouquinho para cima, para baixo, para o lado, sempre corrigindo, sempre. É exatamente isso. Mas ele só vai corrigir se estiver examinando. Se não estiver examinando, não vai corrigir. Muito bem. Examinar você próprio, examinar uns aos outros. Falando aqui de irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Essa ideia já estava aí mais ou menos implícita naquela questão da trave no olho, do cisco e da trave, mas aqui fala de uma maneira até mais direta. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Esse considerar aqui no original não é a ideia de ter consideração com o irmão, de ser educado, gentil, não tem nada a ver. O considerar aqui é observar, estudar. Tanto que nós poderíamos ler assim: estudemos também uns aos outros. Estudemos uns aos outros. Observemos uns aos outros. Novamente a ideia, para quê? Não, só para observar mesmo. Não. Observar com um propósito, um meio, mesma ideia. Examinemos uns aos outros, ou estudemos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, com o propósito para aperfeiçoar a nossa relação com o próximo. Examine aquela pessoa. É fundamental nos relacionamentos nós estudarmos as pessoas, olharmos como é o jeito, as sensibilidades, a maneira da pessoa agir, reagir. Uns são mais sensíveis, outros são menos. Um é mais brincalhão, o outro não gosta de brincadeira. Um fala bastante, outro fala pouco. Um ri muito, o outro dá a ideia que está sempre meio zangado. São diferentes as pessoas. Então, para trabalhar com pessoas diferentes e trabalhar bem, você tem que examinar cada uma, estudar cada uma. O que eu falo com o fulano desta forma, eu não posso falar com o cicrano. Se eu digo uma brincadeira para um e ele até gosta e diz outra comigo, se eu falo para outro a mesma brincadeira, ele vai... Como? Ele não vai gostar, ele pode até se ofender. Então, no trato com as pessoas, é importantíssimo este ponto aqui de estudar uns aos outros, não com o propósito de estar saindo falando dele, de criticar, de fofocar contra o irmão, claro, mas o propósito aqui é conhecê-lo o melhor possível para se relacionar com ele o melhor possível, amá-lo da melhor maneira possível, ajudá-lo da melhor maneira possível. Tem irmão que você sugere uma ajuda, ele já está aceitando. Tem outro que você só falta implorar para ajudar e ele não deixa, não quer. Mas como pode? É assim. Então são irmãos a quem você vai oferecer ajuda de uma maneira completamente diferente. Assim não funciona. Para isso você precisa o quê? Entender o irmão. E para entender tem que observar, checar, examinar, estudar o irmão. São conselhos, mais do que conselhos, né? São exortações das Escrituras que você vê que elas concentram num ponto só aqui, que eu quero chamar a atenção, de examinar. Examinar as coisas da natureza ao redor, examinar você próprio, examinar uns aos outros, examinar as Escrituras. Aqui daria a pregação inteira e muito mais. Famoso exemplo dos bereanos, lá em Atos capítulo 17, versículo 11. Ora, estes de Bereia, a cidade de Bereia, os bereanos,
eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles tinham sangue azul, como se chama, sangue de nobreza. Não. Eram mais ricos, eram mais educados, mais civilizados. Não. Ou seja, porque, explicando, receberam a palavra com toda a avidez, examinando, olha aí de novo, o verbo examinar, que significa discernir, julgar, procurar, examinar. Então eles receberam a palavra com toda a avidez, examinando ou tentando discernir, julgando, não no sentido ruim da palavra, mas comparando uma coisa com a outra, avaliando, estudando com seriedade as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. A lição é simples. Examine a Bíblia e compare. Tudo que você vê ao seu redor, compare com as Escrituras, com os princípios das Escrituras que estão lá. Às vezes claramente, às vezes não tão claramente. Precisa de mais estudo, mais leitura, mas não importa. Use a sua inteligência, use a sua capacidade de entendimento, use o tempo que você pode dispor, use a sua energia, sua concentração, sua força de vontade para estudar as Escrituras e poder estar checando tudo à luz das Escrituras. O exemplo dos profetas, por exemplo, que investigaram atentamente as profecias anteriores a eles, conforme Pedro nos indica aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Eles examinaram, averiguaram as profecias antes deles. Agora, é importante, é até meio óbvio, mas eu gostaria de dizer que o exame das Escrituras precisa ser acompanhado de compreensão. No famoso lava-pés, quando Jesus Cristo pegou uma toalha, se abaixou e começou a limpar os pés dos apóstolos, eu não sei se vocês já notaram, eu não vou ler, está lá em João 13 e 12, mas ele faz uma pergunta muito interessante depois de fazer isto. Sabe o que foi? Compreendeis o que vos fiz? Vocês viram o que eu fiz com vocês? Não foi assim não. Observaram o que eu fiz com vocês, presenciaram, gostaram, admiraram. Muitos verbos ele poderia ter usado. Não. A palavra foi compreensão. O verbo foi compreender. Eu sei que vocês viram, eu sei que vocês presenciaram, acabei de lavar os pés de vocês, mas o que importa é se vocês compreenderam, porque se não compreenderam, não adiantou nada. Ficou só uma lavagem de pés, só. Mas não é isso que eu quis fazer com vocês, somente. Esse lavar dos pés de vocês tinha uma lição por trás. Entenderam a lição? Se não, não adiantou nada. Na parábola da semente, Jesus fala que a que deu muito fruto são as que ouviram e compreenderam, lá em Mateus 13 e 23. A palavra de Deus não dá fruto se não houver compreensão. Eu vou querer ler essa daqui, Mateus 13 e 23. Para quando vocês pregarem a palavra para alguém, vocês orarem para o Espírito Santo dar compreensão. Mateus 13 e 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Irmãos, isso é básico. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Agora,
a compreensão inicial, para a pessoa entender a sua pecaminosidade, reconhecer-se necessidade do perdão de Cristo, se arrepender, pedir perdão e se entregar a Cristo, é fundamental, mas é o passo inicial. Aí alguém se converte, pronto, agora o que eu precisava de aprender das Escrituras, já aprendi. Já aprendeu? Já. Eu já entendi que eu sou pecador, precisava de Cristo, pedi perdão, Ele me perdoou, tenho certeza, sou crente hoje, e pronto. Maravilha. Sim, e as Escrituras mesmo. Não é isso? Esse não é o resumo do plano de Deus? O resumo do Evangelho não é isto? Então hoje eu sou salvo. E eu sei mais, eu sou salvo para sempre. Isso eu entendi também. O Filho de Deus sempre será Filho de Deus. Eu entendi isso aí também. Falta muita coisa. Então peça a Deus compreensão para que a palavra de Deus que você estuda há 5 anos, como crente, há 10, 20, 40, 50, não importa. Pegou as Escrituras na mão, vai ouvir uma pregação, Senhor, me dá compreensão dessas coisas. Não adianta saber a Bíblia de cor. Um papagaio pode decorar a Bíblia e não compreende. E mais, ver e ouvir não significa entender. Olha aqui, em Mateus 13:13, na mesma passagem, Jesus diz, Mateus 13:13, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem. Vendo não veem? Isso é uma contradição em si mesmo? Como é que alguém vê e não vê? E ouvindo, não ouvem. É impressionante como Jesus Cristo às vezes falava coisas e pareciam contradições em si mesmas. Ouvindo, não ouvem nem entendem. Pronto, ele disse não entende, agora ele explicou. É o que vendo não veio, ou seja, não veio a essência, veio só o exterior, não vê o interior. E ouvindo, não entende, só faz ouvir. Então, você se sentir satisfeito, porque lê a Bíblia bastante, ouve pregações o dia todo, isso é bom, ótimo, é bom se sentir satisfeito mesmo, muito bem, mas não é suficiente. Você está entendendo o que você está ouvindo? Está entendendo as pregações? Está entendendo os livros que você tem lido sobre assuntos da vida cristã, e muito especialmente a Bíblia? Então não é só questão, meu irmão, minha irmã, de ler. Eu leio 45 minutos por dia a Bíblia. Aliás, eu leio meia hora o Velho Testamento e meia hora o Novo Testamento, todo dia. Amém! Por isto. Mas não pare aí. Peça ao Espírito Santo compreensão. Paulo pedia exatamente isso. Colossenses capítulo 2, versículos 2 e 3. Olha que belo exemplo ou lição de oração ele dá aqui. Colossenses 2, 2 e 3. O 1. Gostaria, pois, que saibais quão grande luta venho mantendo por vós. Essa luta é em oração, irmãos, diante de Deus. Peso laodicense e por quantos não me viram face a face. Para quê, Paulo? Orando para quê? Ou lutando com relação a quê? Em benefício desses irmãos, para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente com amor, e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, Paulo pede entendimento espiritual para os crentes compreenderem o mistério de Cristo, que por sua vez guarda todo o cabedal, todo o conjunto de conhecimentos e mistérios de tudo que existe. Você tem especificamente pedido a Deus entendimento das Escrituras ao tempo ou enquanto você examina as Escrituras? Bereano, eu quero ser um bereano, quero ver, saber se é assim.
Mas como é que eu vou poder saber se eu não compreender? Peça compreensão. Aquele eunuco a quem Filipe evangelizou, disse: eu não estou entendendo, estou lendo aqui, como é que eu posso entender se eu não tenho que me explique? Então, nós temos o Espírito Santo que nos explica, se você desejar, explica diretamente, lhe dando entendimento, e através de pessoas, que eu vou já comentar, que é o nosso próximo item aqui. Você examinar, checar os que estão expondo a palavra. Então já falamos em examinar e conhecer a natureza ao redor, você próprio, aos irmãos, as escrituras, e agora, entre os irmãos, aqueles específicos que estão expondo, pregando ou ensinando a palavra. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, quando Paulo orienta como proceder nos cultos da época com relação a línguas, com relação a profecias, tem uma passagem aqui que é muito interessante. Ele diz, durante um culto lá: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. A gente quase não percebe esse detalhe. Está tão animado com a discussão de línguas e profecias, pararam, não pararam e tal, que às vezes essas sutilezas importantíssimas a gente não percebe. Então o profeta fala, da época lá, 2 ou 3, e os outros julguem, examinem, chequem, bereanos, para saber se era assim mesmo. Quem sou eu para julgar um profeta? Mas um minutinho, primeira coisa, ele está dizendo que é um profeta. Será mesmo? Quantos falsos mestres e falsos profetas houve neste mundo, no passado, há hoje e haverá até Cristo voltar? Muitos. Então, cuidado, não é só dizer eu sou um profeta, eu tenho cara, o jeitão de profeta, cabelo desalinhado, não sei nem de onde é que vem essa ideia, e o olhar meio assim, de sábio, esse é um profeta, esse veste esquisito. Não é isto. Veja se ele pode ser chamado de profeta mesmo. E existem maneiras de checar, eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas eu quero chamar a atenção. Alguém se levantou para pregar a Bíblia, ensinar, preste atenção nele, ser exigente com ele. Eu gosto quando alguém chega e diz: pastor, o senhor disse lá na pregação isso, mas como é que isso combina com a passagem tal? Eu não entendi bem. É assim mesmo? Quando a pessoa faz isso, está fazendo exatamente o que a Bíblia manda, está julgando o que eu estou dizendo. Não é minha intenção, então, mas o que eu estou falando, julgando. O pastor disse isso, a Bíblia diz aquilo. Explique, pastorzinho. Não é por isso, eu disse assim, essa passagem aqui é assim. É mesmo, muito obrigado. Ou então, o pastor pode dizer: irmão, muito obrigado pela observação, eu vou corrigir um pouco isso que eu acabei de colocar, de dizer, ou até de compreender. Lógico, nós somos falhos, temos nossos erros, nossos enganos, então até nos ajuda quem está observando uma pregação, falando como um pregador, ou professor, você está atento. Daí que vem a enorme responsabilidade de quem se levanta para dizer: assim diz o Senhor. Tem que estudar muito, a responsabilidade é tremenda, especialmente de um pastor que está num púlpito, uma semana após outra, durante semanas, meses, anos, décadas seguidas. A responsabilidade é muito grande, porque os outros que estão ouvindo devem, se são obedientes às Escrituras, estão atentos. É para estar. Agora, 2 cuidados antes de continuar. Não tome por um falso mestre ou um pregador fraco, errado, mesmo como um discípulo fiel. É muito comum esse engano. Um pregador que começa a dizer heresia, mas está num ambiente muito rico, e fala muito bem, se veste magnificamente bem,
não tem um fio de cabelo fora do lugar e fala com muita elegância, e você acha que ali está um pregador que fala em Jesus Cristo de uma maneira muito bela, você até se emociona. Cuidado. E também não vá cair no erro extremo, né, de não tomar um verdadeiro discípulo como um falso mestre. Moisés, Atos 7, 25, eu não vou ler, mas diz lá que não aceitaram Moisés logo no início do ministério dele. Não aceitaram, não. Esse camarada aqui não é legítimo, não é genuíno, não. Olha só quem? Moisés. Então, às vezes, você pode achar que alguém é um falso mestre, porque ele está dizendo heresia e tal, e não é. Examine melhor, para saber se realmente ele está dizendo o que é para ser dito, e você dizer, ué, eu que estava enganado. Ótimo. Examine os opositores declarados do Evangelho. Lucas capítulo 20, versículo 21 a 23. Lucas 20, 21. A 23. Então o consultaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: mostrai-me um denário. E a passagem continua. Eu só quero utilizar esse texto para uma coisa agora. Jesus percebeu o ardil dos fariseus, falando bonito, pedindo a opinião dele, pedindo lições, armadilha. Se Jesus percebeu, ele estava atento, porque você não pode estar. Pelo contrário, precisa estar super atento para as coisas que estão sendo ditas opostas ao Evangelho, e se opor fortemente, ou no mínimo não se expor a essas coisas. Examine companhias, amizades. Jesus instruiu aos apóstolos, quando ele enviou os 12 para uma missão em Israel, a indagarem quem era digno na cidade para os hospedarem. Mateus capítulo 10, versículo 11. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno. Perguntem, examinem. E o verbo no original traduzido por indagar significa examinar cuidadosamente. Usando uma expressão bem moderna hoje, veja o cadastro da pessoa, o cadastro. Examine as pessoas com as quais você se relaciona, ou se propõe a aprofundar um relacionamento, a construir uma amizade ali em cima, ou a levar sua família a ter uma comunhão, um contato mais intenso com uma outra família. Examine, veja antes. Olha a questão da prudência das serpentes. Não ingenuidade, eu disse no começo, não fica bem para um verdadeiro cristão ser ingênuo, viver aí meio no mundo da lua. Não é bom. Esteja atento para as pessoas. Não me convém ser amigo desta pessoa. Acabou-se. Eu não gostaria que minha filha adolescente fosse amiga daquela moça, porque eu sei, examinei a família, os pais e tal. É isto. Os pais fazem, qualquer pai ou mãe responsável faz isso até automaticamente, mas muitas vezes o crente não faz isso, ou aquele mesmo pai faz isso para a filha ou para o filho, e não faz para as coisas mais elevadas, no sentido de dizer: eu não vou me aproximar, expor meu coração, minha mente, meu tempo para pessoas assim. Então, examine. Os jovens, esse conselho é espetacular para os jovens. Com quem é que vocês vão aumentar a intimidade, até mesmo chegar a namorar?
examine. E aqui, não sei se é o último ponto, os sinais dos tempos. E aqui é muito propício para esta situação que nós estamos vivendo agora, de algo completamente diferente de tudo que nós já vimos em vida, todos nós, toda esta geração. Mateus capítulo 16, versículos 1 a 3, diz assim: aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse o sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, ou seja, de fato, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. E agora Jesus não se refere a sinais físicos, como o céu alaranjado. E isso eles sabiam fazer. Mas Jesus agora fala da aproximação do que foi profetizado, entender o mundo ao redor, à luz das profecias que eles tinham nas mãos. Como judeus tinham o privilégio de ter a revelação de Deus nas mãos. Examinem as coisas ao redor, comparando com as Escrituras. Façam isto. É impressionante como os artigos de revistas, de sites, e a mídia de uma maneira geral está apinhada de entrevistas, de pensamentos, de todo tipo de pessoas querendo filosofar, ou entender, ou discorrer sobre o seu ramo, sobre a sua linha de atividade intelectual, quanto à questão do que vai ser agora, o que houve com essa tal dessa pandemia, o que mudou, o que a gente vai aprender com isso, como é que nós vamos aplicar isso na indústria, na educação, nas escolas, no relacionamento entre as pessoas, a parte social, no marketing, no tipo de vendas de produtos, adaptação de produtos, muitas coisas, tipos de ensino de aulas. Irmãos, toda a gama de atividade humana foi alterada e está sendo alvo de intenso estudo por parte de pessoas que não tem nada a ver com Deus. Eles estão atentos para examinar, ansiosos, quase eu diria angustiados, filósofos, olhando, examinando, dando suas teses aí, uns se adiantando mais, outros dizendo está cedo para examinar, vamos com cuidado. Aí outros dizem, agora tem um novo normal. Aí o outro diz, não é tão novo não, vai ser quase como antes. Aí o outro diz, vai ser completamente diferente. Eles estão tentando, claro, confusos, porque, primeiro que não tem as escrituras, mas segundo porque não tem tempo mesmo. E nós mesmos, crentes que temos as escrituras, temos que ser cuidadosos em examinar, porque tudo é muito recente. Mas precisamos estar atentíssimos para averiguar, olhar, ler, estudar, não apenas ler a Bíblia e livros correlatos, mas ler coisas dos cientistas, da atualidade, dos empresários. É bom saber o que estão pensando, o que estão falando. A gente olha, examina, vê. As escrituras dizem o quê? E as profecias. Isso tem tudo a ver conosco. Tudo a ver com a nossa geração de crentes hoje, nesse momento da nossa existência. Muito importante. E tentar não se apressar. É isso, é aquilo, a profecia tal, o versículo tal, está se cumprindo agora. Calma, tenha calma, examine, esteja atento, seja prudente, mas examine. Há uma passagem, não é nem a passagem que é muito conhecida, mas uma afirmação nesta passagem conhecida, Romanos 1, versículo 20, em que Paulo deixa claro aqui, ou o Espírito Santo através de Paulo, que na realidade perceber as coisas da criação e estudar as coisas existenciais é obrigação de todo ser humano,
Nos versículos 20 e 21, a passagem é longa e espetacular, o famoso capítulo 1 de Romanos, diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Percebidas, são para serem percebidas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Os homens deveriam ter percebido mais sobre Deus. As coisas reveladas indicam claramente, basta pensar um pouco para concluir que há algo muito grande por trás. Mas os filósofos pensavam não só pouco, pensavam era muito, e concluíram tudo errado, certo? Porque não buscaram o próprio Deus, cuja natureza indicava que existia. Aqui tem que ter um Deus por trás, tem que ter um Criador. Eu vou buscar esse Deus, eu vou direcionar minha mente, meu coração, meus pedidos, não a deuses pagãos, até malvados, pervertidos, mas ao próprio Deus Criador. Ó Deus Criador, é evidente que tu existes por causa das coisas reveladas, me mostra. É óbvio que Deus com muito prazer teria se revelado a eles, mas vai culpá-los, porque não examinaram. Então, na realidade, se os homens naturais são indesculpáveis, porque não perceberam o que era perceptível na criação, quanto mais nós, salvos, que temos o Espírito Santo para nos ensinar. Então, é claro que Jesus Cristo espera dos crentes compreensão das coisas espirituais. Ele espera dos crentes compreensão das coisas espirituais. Ele mostrou-se muito incomodado com a lentidão dos discípulos em compreenderem essas coisas mais profundas ou espirituais. Vemos claramente esta, eu diria, irritação de Jesus Cristo. Aqui em Mateus capítulo 15, nos versículos 16 e 17, Jesus, porém, disse: também vós não entendestes ainda? Estava falando dos fariseus, guias cegos, dirigindo cegos, criticando duramente no versículo anterior. E vós também, meus discípulos, também vós não entendestes ainda? Não compreendeis? Ele repete a pergunta, mostrando uma certa irritação. Não compreendeis que tudo que entra pela boca e tal, e continua a passagem. Só quero mostrar o desconforto dele em perceber que a lentidão. E tem mais, no capítulo seguinte, 16, versículo 5, ele diz: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar o pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Eles, porém, discorriam entre si. Aí é porque não trouxemos pão e tal. Percebendo Jesus, disse: por que discorrei entre vós, homens de pequena fé? Satisfeito ele não estava aqui. Sobre não teres pão, não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães, e continua, nem dos 7 pães para os 4.000, versículo 10, versículo 11, como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Várias vezes ele pergunta uma atrás da outra. Por quê? Com certeza os discípulos tinham alguma culpa, alguma responsabilidade, e já dava para eles terem entendido um pouco mais. Talvez estivessem preguiçosos no entendimento das coisas de Deus. O fato é que Cristo não gostou. Eu me admiraria muito dele chegar para algum crente hoje de 20 anos de convertido e dizer: não acredito que você não pode
entender isso. Você não compreendeu ainda. Tudo que você já viu, ouviu, você não entende, não. Pois é, qualquer um de nós está sujeito a isso. Então, estude. Examine os sinais dos tempos, as coisas ao seu redor, tudo, a vida, para saber comparar com as Escrituras. Agora, é claro que nós somos limitados, nem tudo está ao alcance do nosso entendimento, ou mesmo do nosso mero conhecimento. Houve ocasião em que perguntaram a Jesus alguma coisa, ele disse, não é para vocês entenderem isso aqui, é para o Pai somente. Pronto, há limites. Não nos compete conhecer detalhes de revelações futuras, nem devemos nos angustiar por querer saber demais, compreender mais do que podemos e devemos, que já entra no outro perigo. Muitas heresias partiram ou começaram exatamente deste ponto. Pessoas, talvez até crentes mesmo convertidos, mas caíram no erro de querer conhecer mais do que revelado. Tenho que entender, tenho que compreender, talvez até mal utilizando tudo que o que a Bíblia diz, que temos focalizado aqui. É papel do crente entender, discernir, examinar. Aí começa a inventar ensinos que a Bíblia não contém, para poder explicar melhor, entender melhor. Não, aí é um erro gravíssimo. Então saiba o seu limite. Cada um tem o seu limite, uns mais, outros menos, na sua capacidade de compreensão. A Bíblia fala no dom do conhecimento, não vou ler, mas lá em 1 Coríntios 12 e 8, entendemos que seja a capacidade de perscrutar as coisas de Deus, esse dom de conhecimento, e mesmo que esse dom tenha cessado, não sabemos. Há uma grande variedade na capacidade de cada um em ter mais entendimento ou menos, ser mais observador, tirar mais lições do que outros, mas uns ajudam aos outros. Peçam a Deus que dê entendimento a você próprio, mais entendimento. É o tipo de pedido que você pode fazer, sempre querendo mais a você e às pessoas a quem você está expondo a sua mente, o seu coração. Os pastores, vem logo em mente, né? Os pregadores, os professores, aos que estão sempre ensinando, transmitindo. Peça a Deus constantemente que dê sabedoria, capacidade de compreensão espiritual para as pessoas que estão para os irmãos que estão na linha de frente, para que possam discernir de uma maneira responsável, bíblica, correta. E você próprio trate de ajudar o outro que tem mais dificuldade do que você, então, de aprender o que está escrito e orientar. Seja como for, aprendamos todos de todos. Aprendamos coisas das Escrituras. Então, grandes lições espirituais são aprendidas, você deve ter isso como experiência, eu tenho. Grandes lições espirituais são aprendidas de uma maneira muito informal ou em situações inesperadas. Alguém que a gente nem imagina diz uma coisa que você, que coisa linda, que, usando a palavra moderna, que sacação essa pessoa teve. E independente da sua capacidade de entendimento, irmão, irmã, existe um tipo de conhecimento que você nunca deve parar de buscar intensamente, conhecimento da pessoa de Cristo. Eu quero encerrar. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7, diz assim, e assim nós terminamos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Muito curioso isto aqui. Você pode perceber claramente os fatores humano e divino. Cabia a Timóteo ponderar. Paulo disse, eu acabei de te dizer muitas coisas. Pondere, pense, examine, medite, reflita.
Porém, Timóteo, por mais que você vá pensar, meditar, refletir, se Deus não lhe der compreensão, não vai adiantar muita coisa. Peça que Deus lhe dê compreensão. Por outro lado, não adianta nem você pedir compreensão se você não se expor, não ponderar, não meditar. Uma coisa está junto da outra. É um exemplo, e há vários na Bíblia, de esforço humano somado à ajuda divina. Então eu quero terminar da mesma forma. Examine as coisas, não é nem que eu lhe disse nessa pregação, mas que a Bíblia lhe disse. Eu apenas fui um porta-voz aqui. Examine, pondere em tudo isso que a Bíblia disse para você, e eu preciso ponderar do que a Bíblia diz para mim, que são as mesmas coisas. Vamos ponderar para poder daí para frente pedir: Senhor, estou ponderando, estou examinando, estou estudando, mas cabeçazinha ruim, inteligência pequena, capacidade fraquinha, eu estou fazendo o que eu posso, mas é tão pouco. Senhor, me ajuda, que o Teu Espírito Santo me dê entendimento. Será que Ele vai dar? Quer sabedoria? Quer entendimento das coisas do alto? Peça. E se exponha a examinar tudo ao seu redor, para junto, comparar com as Escrituras, que você deve conhecer bem, aplicar na sua vida, ensinar os outros e ser um discípulo aprovado por Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender essas coisas, dá vontade a nós de examinar mais fundo o que acontece ao nosso redor, para compararmos com as Escrituras, e para isso, claro, examinando mais profundamente ainda as próprias Escrituras, para sermos servos fiéis. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.